Boa tarde, esse aqui é o sexto vídeo do mapa mental, vai ser sobre a aula 12. Na aula 12 a gente fez a resolução da prova e a gente iniciou o capítulo 3, que é descrição e classificação dos componentes. Bom, no capítulo 3, componentes da introdução, a gente viu que o objetivo do capítulo é entender a descrição e classificação dos componentes dos fluidos e como eles acontecem em diferentes situações. Então, basicamente, é identificar o tipo de componente que está acontecendo ali. A gente também os componentes em fluido, que vai ser mais complexa do que as taxas do fluido, justamente por ter esse movimento. E pela forma que a gente vai analisar, tem dois modos que eu vou falar na frente, ela pode ser ainda mais complexa ou relativamente mais simples. A gente viu também que para o escoamento de um fluido, a gente precisa ter muitas partículas, um movimento de muitas partículas, né? E a gente não vai mais analisar um ponto, a gente vai analisar um volume. A gente pode relacionar isso com um meio contínuo, onde todo o escoamento ele vai ter que ser contínuo, ele não pode ter variações drásticas ali. Justamente para a gente poder analisar com certeza, a gente tem que considerar que todo escoamento está ocorrendo de forma contínua. E a gente não tem, por exemplo, cavitação onde era bolha e tal. Então a gente tem que considerar um escoamento contínuo. A gente viu também campo de velocidade, escoamento e aceleração. A gente vai descrever a velocidade de cada partícula do fluido no escoamento, indicando que cada partícula pode ter uma velocidade diferente. A gente viu o campo de velocidade, é justamente isso, que a gente vai descrever a velocidade das partículas no escoamento. A gente viu aqui o gráfico do escoamento, que pode representar o escoamento, né? A gente pode ver, pode imaginar que aqui é um duto, que está se deslocando por um duto, onde inicialmente tem uma velocidade aqui na dobradiça do duto, né? Na curvatura do duto, a gente tem velocidade, e na saída a gente tem outra velocidade. Então a gente pode ter várias velocidades para uma partícula. Então aqui tem uma, tem outra desacelerando e acelerando. A gente viu também que tem dois métodos que podem descrever esse movimento de fluido. Um deles é o de Lagrange, que vai focar no movimento de uma partícula específica. A gente tem o de Euler, que vai representar, a gente vai descrever o movimento em ponto fixo do espaço. Então a gente vai ter um certo problema de controle. Então, para o Lagrange, a gente vai descrever o movimento da matéria, que vai ser em sistemas fechados, partículas, corpos e sistema de partículas. A gente viu também que, para ele, na modalidade de Lagrange, é utilizada a equação que vai descrever o movimento de uma só partícula e ao longo de todo o escoamento. Então, já analisando essa partícula ao longo de todo o escoamento, a gente vai ter o campo de velocidade dela, vai variar com o x, em função do tempo, o y em função do tempo, e o z em função do tempo e o próprio tempo. Então, a gente vai ter uma só partícula se deslocando e variando em função do tempo durante todo o escoamento. Uma forma que eu gosto de imaginar sistemas de Lagrange, a gente tem basicamente, a gente pode imaginar a mesma coisa, que eu vou falar aqui, mas a gente pode imaginar um saco de bolinhas de gude, todas da mesma cor, em uma delas é diferente. A gente solta essas bolinhas de gude num duto, a gente segue apenas a bolinha de cor diferente. Não é a mesma coisa que um fluido, mas a gente pode ter essa percepção. A gente vai analisar uma só partícula ao longo de todo o escoamento. E na verdade de Euler, a gente vai descrever o movimento em locais do espaço. E foi ele que criou o conceito de volume de controle. A gente vai pegar um certo volume, pode ser um pedaço desse duto que está com escoamento ali, e tudo que acontecer nesse volume de controle a gente vai analisar. Não importa o que vem antes ou o que vem depois. A gente só vai analisar o que está dentro desse volume de controle. E a equação, na modalidade de Euler, a gente tem a equação que vai descrever esse campo de velocidade. Que aqui a gente pode perceber que é bem mais simples que a outra. Porque aqui a gente só vai variar o x, y, z e o tempo. E não, E não o x em função de t, o y em função de t e o z em função de t.
e o próprio termo. Então, para a gente aqui, que a gente vai analisar fluido, é mais interessante a abordagem de olho. A gente vai considerar um volume e não só uma partícula. E seria bem mais difícil analisar uma partícula durante todo o experimento. Porque essa sacada de olho foi bem certeira ali, na forma de analisar, bem mais simples. Então, foi isso para o vídeo 6 do mapa mental.